Então vamos lá, vamos no Ministério da Palavra. Abra sua Bíblia comigo no nome de Jesus, em Efésios, capítulo de número 6 e versículo 12. Efésios, capítulo de número 6 e versículo 12. Olha o que diz a porção da palavra de Deus ao nosso coração. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós estamos na série de mensagem Proteção Espiritual do Lar. E hoje, diante deste texto da porção da palavra de Deus, eu quero falar com você sobre, eu quero levar você a eliminar a ação do inimigo. Diga assim: hoje nós vamos juntos eliminar a ação do inimigo. Queridos, chega de Satanás fazer o que ele quer no nosso lar, na nossa família e com todos aqueles que Deus nos deu. Hoje é noite de nós eliminarmos a ação, as estratégias que Satanás tem estabelecido para muitas vezes trazer situações contrárias na nossa casa. Eu quero dar apontamentos nesta noite para você, para que você possa sair daqui, para que você possa receber aí realmente porção da palavra de Deus, direção para eliminar toda a ação de Satanás, que é o nosso inimigo, que é o nosso adversário, contra a nossa casa e contra a nossa família. Aonde Satanás talvez tenha agido lá no meio da sua casa, no meio da sua família, quais situações você está enfrentando lá, quais situações você está enfrentando aí. Hoje é dia de você eliminar toda a ação de Satanás. Hoje é dia de você dizer: chega, Satanás, na minha casa não, na minha família não, porque a minha casa é do Senhor Jesus. Escute bem, a proteção espiritual é o nosso papel como guardiões do nosso lar. É a nossa responsabilidade, é o nosso papel gerar esta proteção espiritual na nossa casa e na nossa família, pois nós somos chamados a ser intercessores por aquilo que move o coração de Deus. Agora, igreja, eu sempre te ensinei algo: o que move o coração de Deus? A família. A família move o coração de Deus, e Deus nos levantou para gerar esta proteção espiritual no nosso lar, através da oração, através também da intercessão. Entenda, o motivo que nos move a orar e se posicionar espiritualmente, revela o nível de intimidade que temos com Deus. Eu vou repetir isso: o motivo que nos move a orar e se posicionar espiritualmente, revela o nível de intimidade que nós temos com Deus. Qual é o nível de intimidade que você tem com Deus? Qual é o motivo que te move a orar e gerar essa proteção espiritual na sua casa? Eu aprendi algo muito importante sobre fortalezas, e eu gostaria de compartilhar isso com você, porque eu quero também abençoar a sua vida. Presta atenção nisso aqui: uma fortaleza construída, mas não vigiada, é 2 vezes uma fraqueza. Uma fortaleza construída, mas não vigiada, é 2 vezes uma fraqueza. Ou seja, edificar sem vigiar é expor sem proteger. Edificar sem vigiar é expor sem proteger. Entenda isso: proteção ou proteger a família não tem a ver com levantar paredes, mas com aprofundar os joelhos em oração. Pode ser um aleluia mais forte, pode ser um amém mais forte. Você que está em casa pode dar um aleluia, um amém, que eu vou repetir isso aqui. Se isso entrar no seu coração, você já recebeu a mensagem de hoje. Escute isso: proteger a família não tem a ver com levantar paredes, construir casa, colocar sua família debaixo de um teto. Não tem a ver com isso, mas com aprofundar os joelhos em oração. Logo, não podemos apenas construir uma fortaleza,
precisamos também nos posicionar espiritualmente para proteger o que está dentro dela. Porque o que é mais importante não são as fortalezas físicas, não é a fortaleza do que é construído pela área civil do homem, as paredes. Não é isso que é mais importante. O que é mais importante é o que está aqui dentro. Pessoas são mais importantes do que coisas. A sua família é mais importante do que qualquer coisa. Não importa se você mora numa casa simples, numa mansão. O que importa é o que está dentro dela, porque é isso que é mais valioso, é isso que é mais precioso. Se você abrir o seu coração para o que eu vou lhe dizer agora, para o apontamento que eu vou te dar agora, muitas coisas vão mudar no seu lar, muitas coisas vão mudar na sua casa, e Satanás, o nosso adversário, o nosso inimigo, não vai poder mais agir na sua família. Escute bem, nós decidimos, escute isso, quando nós, eu e você, quando nós decidimos desistir da nossa família, quando nós paramos de orar por ela, nós estamos dizendo: eu desisti dela. Eu deixei de acreditar que vai haver mudança. Eu deixei de acreditar que vai haver transformação. Eu deixei de acreditar que essa situação vai se reverter. Ou seja, nós desistimos da nossa família no momento em que paramos de orar por ela. Então, se você quer a proteção espiritual no seu lar, quem quer proteção espiritual no seu lar aí? Você quer ir? Dá uma mãozinha aí. Se você quer a proteção espiritual no seu lar e eliminar a ação do inimigo, nunca desista de orar pela sua família. Diga assim: eu jamais vou desistir de orar pela minha família. Mas pastor, eu já oro há 5, há 10, há 20 anos. Ei, olhe para mim, igreja, não importa o tempo, desista de desistir e continue orando, porque é através das suas orações que Satanás não pode tocar no seu lar. É através das suas orações que a sua casa está de pé, que a sua família está de pé. É através das suas orações que muitas coisas, queridos, estão ainda acontecendo lá. Talvez você está pensando que as coisas estão difíceis demais. Talvez você está dizendo: pastor, as coisas está complicado demais, eu estou para desistir, eu estou para abandonar o barco. Então deixa eu dizer algo para você. Entenda isso: só não está pior, ou só não chegou de vez o caos, porque você não parou de orar ainda. Porque você continua orando, às vezes mesmo sem força, mesmo sem aquele vigor todo, mas é porque você ainda continua orando, mesmo das suas limitações, é que o negócio não ficou pior. E tem mais, Deus te levantou aí no seu lar, aí na sua família, foi justamente para guerrear por ela, contra toda a ação maligna e conduzi-la à salvação. Deus te levantou lá na sua casa. Talvez você possa dizer assim: pastor, só eu na minha casa que ainda serve ao Senhor. Pois é, Deus te levantou lá justamente para pagar um preço pela sua família, e um preço inclusive de oração, de orar por ela, de se consagrar por ela, de realmente se esforçar em Deus, crendo que ela um dia vai se render ao Senhor Jesus. O Senhor te levantou lá para guerrear pela sua família e conduzir ela a essa salvação, e não desistir. Talvez os filhos, talvez o cônjuge, talvez o pai, a mãe, os familiares, você olha para eles e diz assim: não tem jeito, esse aí não tem jeito, pastor, não tem aquele negócio da ovelha negra da família? Pois é, pastor, eu tenho um lá em casa, pastor, está terrível. Ei, não tem nenhuma ovelha negra na sua família, tem homens e mulheres abençoados do Senhor. Muda isso no seu coração e ore por eles, não desista deles, que Deus vai trazer a restauração, a libertação e a salvação na vida deles. Está na hora de nós eliminarmos estas ações de Satanás dentro da nossa casa, da nossa família, com estas mentiras e sofismas, crenças limitantes que nós deixamos entrar no nosso coração.
Não deixe essas palavras enganosas entrar dentro da sua casa. Na sua casa só tem homens e mulheres abençoados do Senhor. Profetize a verdade, profetize a palavra. Então, por favor, não desista e não entregue para Satanás os seus filhos. Não entregue para Satanás o seu cônjuge. Não entregue para Satanás a sua família. Ei, escute, igreja, se levante e lute. É hora da igreja se levantar e lutar. É hora da igreja se posicionar. É hora de você dizer: chega, Satanás, pois eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu achei que você ia aplaudir ao Senhor. Dá um glória a Deus, dá um aleluia. Você e a sua casa vai servir ao Senhor. Agora nós precisamos entender, estamos aqui em oração de segunda a sexta-feira, de campanha. Vem para cá, vem orar, vem clamar ao Senhor aqui. Pastor, estou orando em casa, mas você pode vir aqui, vem para cá, porque é na unidade, é na união que há força, que há o poder do Espírito Santo. Mas não deixe de entender isso. E agora que eu creio que você entendeu isso, eu quero te trazer à memória o tema novamente desta mensagem. Qual é o tema? Eliminando a ação do inimigo. Você sabia que o ponto de apoio, em uma linguagem militar, refere-se a uma posição segura no território do inimigo? E é nesse ponto de apoio que é fornecido uma base de ações, onde é possível o inimigo realizar avanços e progresso contra o seu oponente. É ali que é as estratégias, é ali que é os apontamentos, o que vai fazer, o que não vai fazer. É ali onde se reúne para realmente definir o que vai fazer, para tentar nos destruir, para tentar realmente tirar a paz e aquilo que o Senhor tem para nós. É por isso que em Efésios 4:27 diz: não deem lugar ao diabo. Ou seja, não deem um ponto de apoio, não deem um lugar de ação para o inimigo agir contra você e contra a sua família. Queridos, não tenha dúvida disso que eu vou te dizer agora. Satanás está procurando, vou repetir, Satanás está procurando um lugar, um espaço e um ponto de apoio para ele entrar em ação e atacar o seu lar. Essa é a função dele: matar, roubar e destruir. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, rugindo mesmo, caçando um lugar, uma brecha, um espaço, para que ele possa agir, maquinar contra a nossa família, contra o nosso lar. Então, não dê lugar e nem muito menos se intimide. Não dê lugar, nem muito menos se intimide, porque nós cremos que ele já está derrotado em nome de Jesus. Satanás já é derrotado em nome de Jesus. Segundo Napoleão Bonaparte, não é o nosso Napoleão aqui, é segundo Napoleão Bonaparte, vencer uma batalha é conhecer o inimigo, o terreno, suas forças próprias e saber exatamente as condições que você tem para triunfar perante ele. Pensando nisso, como destruir a ação do inimigo em sua casa? Como destruir as ciladas de Satanás contra a nossa família? Em primeiro lugar, buscando discernimento através da intimidade com Deus. Buscando discernimento através da intimidade com Deus. Olha o que diz Josué capítulo 7 e verso 7. Disse então Josué: ah, soberano Senhor, porque fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes, nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Queridos, Josué, ele estava aqui procurando entender. Josué não estava entendendo de fato o porquê os seus homens, que foram enviados à frente da batalha contra a cidade de Ai, foram derrotados.
Josué envia esse povo contra a cidade de Ai, mas ao chegar lá, é o povo de Deus que sai correndo. O povo de Deus perde a batalha. E Josué está procurando entender por que aconteceu isso. E ele vai buscar Deus em intimidade. Ele rasga as suas vestes. Ele vai buscar o Senhor para entender e buscar um discernimento em Deus do que aconteceu. Por que isso aconteceu? Deixa eu dizer algo para você. Podemos lutar de muitas formas, mas só vencemos do jeito de Deus. Podemos lutar de diversas formas, de diversas maneiras, mas nós só vencemos fazendo do jeito de Deus. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: meu irmão, esta vitória que você está buscando só vai chegar quando você fizer do jeito de Deus. Então não adianta querer dar um jeitinho brasileiro, querer lutar com as ações, contra as ações de Satanás do seu jeito. Ei, não vai funcionar. Na força do seu braço, do seu jeito, com a sua inteligência, não vai funcionar. Por isso precisamos nos posicionar e ter uma vida de intimidade com Deus, pois é ela, na nossa intimidade ali com Ele, que o Senhor vai nos dar o discernimento do que está acontecendo e aonde o inimigo está agindo. O Senhor vai nos dar o apontamento, o porquê que isso está acontecendo, por que talvez essa luta que não passa há tanto tempo, talvez há tantos anos, lá na sua casa, aí no seu lar, porque tamanha guerra, porque sim, aprova a luta, mas ela passa, amém, povo de Deus? Mas talvez há tanto tempo, há tantos anos, e isso não passa, isso não muda. O cristão ele vive de glória em glória, mas por que esse negócio nunca resolve? Precisamos fazer o que Josué, ele fez assim. Entenda isso que eu quero dizer para você. Olha aqui a resposta de Deus para Josué lá no secreto, lá na intimidade. Deus vai responder você também, amém, povo de Deus? Deus vai te dar esse apontamento. Olha a resposta de Deus aqui para Josué. Josué 7:1. Deus diz para Josué o que aconteceu. Israel, essa versão aqui diz: mas os israelitas foram infiéis. Olha que palavra que nos traz um discernimento. Deus mostrou o ponto de ação do inimigo para Josué. Deus mostrou que havia um posicionamento errado no meio do povo. Deus está dizendo para Josué: Josué, tudo isso está acontecendo porque tem algo errado no meio do povo aí, no meio da família aí, tem uma coisa errada. O povo fez o que não era para fazer. O povo pegou o que não era para pegar. Acã tinha levado consigo aquilo que Deus tinha abominado e rejeitado. E devido a isso, o povo de Deus, eles perdem a guerra contra a cidade de Ai. O que talvez está acontecendo lá na sua casa, que talvez está levando essa situação a não passar? Eu quero desafiar você agora a fazer duas perguntas para você. Você topa o desafio aí, amém? Você que está aqui presencial, você que está em casa, eu quero te desafiar a fazer essa pergunta para você mesmo, e responda para você mesmo. Primeiro, pergunte para você mesmo: Deus, existe algum ponto de apoio e ação do inimigo em minha casa? Existe algum ponto de ação onde o inimigo está agindo na minha casa? A segunda pergunta: Senhor, o inimigo encontrou algum lugar onde tem legalidade para agir? Senhor, será que lá na minha casa, Satanás, o inimigo das nossas almas, será que ele encontrou alguma legalidade? Ele está encontrando alguma legalidade para estar agindo? Quais são elas, Senhor? Em 1 Coríntios 2,15 diz: mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Olha só, quem é espiritual faz o quê? Discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Olha
o que a palavra do Senhor nos revela aqui. Ou seja, quando nós realmente buscamos as coisas de Deus, as coisas espirituais para as nossas vidas, nós discernimos tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. Nós olhamos e falamos: opa, tem algo errado aí. Isso aqui não acontece na minha casa, isso aqui não acontecia no meu lar. Por que isso está acontecendo? Tem alguma coisa errada aqui. É a hora de nós revermos o que está acontecendo. Queridos, se assim como Josué, você está fazendo tudo conforme a palavra de Deus, e as coisas não estão dando certo na sua casa e no meio da sua família, busque a intimidade com o Senhor. Busque um tempo realmente de intimidade com o Senhor, e Ele vai revelar para você os acontecimentos, vai te dar o apontamento e o discernimento para você resolver essas situações. Amém, povo de Deus? Busca o Senhor. Se tem algo errado aí que não muda, nunca transforma, ei, busque a Deus. Ele vai te revelar e Ele vai te dar o discernimento disso aí. Mas aonde? Em uma intimidade com Ele, amém? Segundo, para destruir a ação do inimigo em sua casa, renuncie e santifique sua família. Você quer mesmo ter a proteção espiritual do seu lar? Você quer mesmo eliminar a ação do inimigo na sua casa, contra a sua família? Então renuncie e santifique toda a sua casa, toda a sua família. Josué 7,13: vá, santifique o povo, diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas, olha só, olha o que Deus está mostrando para Josué, há coisas consagradas, há destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos, enquanto não as retirarem. Meu Deus, o que eu vou lhe dizer agora pode ser o que está faltando para realmente paralisar de vez a ação do inimigo na sua casa. Então preste atenção. Depois de um discernimento, é imprescindível um posicionamento. Vou repetir isso. Depois de um discernimento, Deus te deu discernimento do que aconteceu. Ele mostrou para você o que está acontecendo. Ele falou para você, Ele revelou para você que a situação está assim por causa disso, disso e daquilo. Ele deu o discernimento de você ver aquilo que você não estava vendo. Então, depois do discernimento, é imprescindível um posicionamento. Agora você tem que se posicionar. Agora é a hora de você se levantar. Olha o que diz Josué 7,19, a parte A. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Veja o nível de relacionamento que Josué tinha com Acã. Acã chama ele de filho. Acã não era filho natural de Josué, era filho espiritual, mas ele chama ele do quê? De filho. Meu filho, para a glória do Senhor Deus de Israel, diga a verdade. Ou seja, você já imaginou o quanto isso foi difícil para Josué? Tipo assim, logo você, Acã, que eu tenho como meu filho, como mais próximo, logo você. Você vai dizer assim: mas logo você, meu filho, minha filha amada, meu cônjuge, meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, meu tio, meu primo, logo você. Sabe o que eu aprendo aqui com isso? Sobre esse posicionamento que precisa se ter? Escute, que o mais difícil às vezes não é saber o que está errado, mas se posicionar de maneira correta. Às vezes você já sabe que está errado na sua casa, na sua família, o que está acontecendo lá. Às vezes não é tão difícil discernir isso, mas sim se posicionar da maneira correta quanto a essa situação, que talvez há tempo não muda. Precisa ter um posicionamento. Se você realmente quer ter a proteção espiritual do seu lar e eliminar a ação do inimigo na sua família, entenda isso. Você vai precisar confrontar o pecado, renunciar àquilo que está
dando abertura para a ação do inimigo e levar toda a sua casa a se santificar, pois essa é a única forma de seguir rumo ao destino que Deus preparou para a sua família. Nunca deixe de confrontar o pecado, em amor, mas confronte o pecado. Alinhe aquilo que precisa ser alinhado. Escute, toda a ordem de Deus sobre a sua vida vem com a autorização dos céus para que você seja bem sucedido. As bênçãos já foram liberadas sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Então, se Deus está te direcionando a renunciar e santificar, não tenha medo, obedeça e veja a transformação e o sobrenatural acontecer na sua casa e na sua família. Amém, povo de Deus? Obedeça, se posiciona, reúne a família. Vamos mudar isso. Não vamos mais aceitar isso aqui. Vamos tomar um posicionamento. Terceiro, para destruir a ação do inimigo em sua casa, apresente tudo ao Senhor. Você quer destruir mesmo toda essa ação do inimigo, tudo isso que tem se levantado? Então hoje é dia de apresentar tudo ao Senhor. Josué 7:23, retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas e as puseram perante o Senhor. Queridos, onde a luz de Cristo chega, as trevas recuam. O inimigo tem que sair, o inimigo tem que bater em retirada, porque aonde a luz de Cristo chega, as trevas, querido, vai embora. Se a luz de Cristo está em você dentro da sua casa, toda essa situação tem que mudar, o mal tem que ir embora. Mas é toda hora, sai uma enfermidade, vem outra enfermidade, sai uma situação, vem outra situação, vence um caos, vem outro caos, não tem nem o refrigério. Espera aí, queridos, volto a dizer, nós passamos momentos difíceis, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, vocês vão passar momentos desafiadores, mas vocês vão vencer. Aí nunca vence. Tem alguma coisa que precisa ser revista, precisa ser colocado tudo perante a luz de Cristo. Olha o que diz Provérbios 28:13: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Amados, se você quer paralisar a ação do inimigo, é a hora de colocar tudo diante do Senhor e não deixar nada encoberto, não deixar nada em oculto. Ou seja, hoje é o dia de você dizer basta, chega, Satanás, nenhum ponto de apoio e ação mais vai permanecer na minha casa e na minha família. Chega dessa situação continuar aqui. Hoje eu vou buscar, vou direcionar, vou levantar o meu lar, vou colocar tudo na mesa, e hoje nós alinhamos isso. Romanos 5:20 diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então não me importa, escute, então, porque a única legalidade que Satanás tem para agir contra a nossa vida, a única legalidade que ele tem para tocar em nós é através do pecado. É a única forma, é a única brecha que ele tem. Então hoje é dia de consertar isso. Lembre-se, o que você faz atinge não só você, mas toda a sua volta, toda a sua família. Não atinge só você, não é só você que vai pagar o preço, toda a sua volta, a sua família, a sua casa, todo mundo paga o preço junto. O exemplo está aqui. Quem que pegou aquilo que não era para pegar? Acã, mas todo o povo estava pagando o preço. Todo o povo teve que se posicionar diante do Senhor. Não importa se é você, quem é, o que importa é que precisa realmente haver um posicionamento. Precisa realmente entender que chegou o dia de dizer: chega, Satanás, a partir de hoje eu elimino toda a ação tua na minha casa. Josué 8:1 diz: e disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não se desanime, leve todo o exército com você e avança contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Ei, escute. Quando Josué buscou discernimento na intimidade, santificou o seu povo e apresentou tudo a Deus, a vitória chegou, a bênção chegou, a conquista aconteceu.
Logo, nunca se esqueça, no mundo espiritual, vencemos com posicionamento e não com a força do braço. Vou repetir, no mundo espiritual, nós vencemos com posicionamento e nunca com a força do braço. Creia que Deus em Cristo Jesus já entregou a vitória em suas mãos, para você, para toda a sua casa e para toda a sua família, amém?